Vários assuntos importantes. Para começar, as movimentações para alterar, para mudar a lei da ficha limpa e tornar Jair Bolsonaro elegível em 2026 pode parar na justiça. Após o novo presidente da Câmara, Hugo Mota, sinalizar de forma positiva ao andamento dessa proposta, afirmando que 8 anos de inelegibilidade seria um período muito extenso, magistrados dizem que a medida seria eleitoreira e precisaria do aval do judiciário para vigorar. Além disso, a análise de juristas é que a justiça pode entender que, apesar de ser uma medida constitucional, ela não poderia retroagir, beneficiando assim Jair Bolsonaro. Vários aspectos, eu acho que para a gente analisar, discutir, chamar os nossos analistas. Roberto Mota já com a gente, conectado, vai trazer suas análises e impressões. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. As sinalizações de alguns integrantes do Judiciário que dizem que caso a lei da ficha limpa seja alterada, o dispositivo seja ajustado pelo Congresso Nacional, essa questão certamente seria judicializada, ou seja, alguém iria mover uma ação, iria ajuizar uma ação no Supremo Tribunal Federal. A ideia surge num dia, no outro já tem muita gente palpitando e fazendo as apostas. A avaliação é que, caso isso seja aprovado, não poderia retroagir. Enfim, problemas à vista? Um total de 0 pessoas surpreso com essa informação, né, Canhato? Mais uma vez, quem assiste o Pingos nos Is sai na frente, porque eu falei isso ontem aqui. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Como eu sempre digo aqui, tudo nesse país pode e será judicializado. Nenhuma decisão é final. Nenhuma lei aprovada pelo Congresso tem garantia de vigência. Nenhuma política do Executivo tem certeza de continuidade. Tudo, absolutamente tudo, está sujeito a aprovação, alteração ou até total reversão, feito por um grupo de autoridades que não foram eleitas. Eu faço aqui aos nossos ouvintes e espectadores uma sugestão. Entre no seu sistema de inteligência artificial favorito. Pode ser o ChatGPT, o Grok ou até o DeepSeek. E perguntem qual é o nome de um sistema político que funciona dessa forma. Chamar o Luiz Felipe Dávila, trazer as impressões sobre essa discussão que a gente traz na abertura de Os Pingos nos Is. O Poder Judiciário poderia impedir esse benefício a Jair Bolsonaro, caso seja aprovado ao Congresso Nacional, sob o entendimento de que essa lei, essa medida não poderia retroagir, abarcar pessoas que estão inelegíveis, só a partir da aprovação por parte do Congresso Nacional. Dávila, seja bem-vindo, ótima noite a você. Se essa mudança for aprovada no Congresso Nacional, as apostas é que isso certamente seria judicializado, ou seja, mesmo antes do projeto apresentado, muitos já desenham um roteiro do que deve acontecer, inclusive. Bem-vindo. Boa noite, Canhato, boa noite, Mota, boa noite, Beraldo, e boa noite à nossa querida audiência. O problema todo é que esse projeto já iniciou de uma forma casuística. Todo projeto começa de uma forma casuística, a chance de aprovar e ter mais emendas e jabutis e sair um negócio completamente estranho é enorme. E é isso acaba sendo judicializado, como bem falou Mota. No Brasil, tudo é judicializado, ainda mais um projeto que começa de maneira casuística. O fato é o seguinte, o melhor fórum para os advogados de Jair Bolsonaro tentar recuperar os direitos políticos dele é justamente o judiciário. Porque, afinal de contas, o direito foi cassado no judiciário. É lá que tem de resolver essa questão. Quando tentar esses atalhos por meio do legislativo, cria uma lei sob medida para beneficiar, aí entra no parlamento, aí vai ter perdão de 1000 outras coisas, aí o negócio fica feio. E enorme chance de judicialização e não dá em nada. Então, a sugestão é simples. Vá ao judiciário, brigue no judiciário pelos seus direitos. É lá que a sentença foi dada e é lá que ela tem de ser revogada.
Pois é, notícia de abertura aqui em Os Pingos nos Is, um tema que nós trouxemos no dia de ontem, inclusive havia sinalização por parte do presidente, o novo presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Mota, de que essa medida poderia sim ser discutida pelo plenário da Câmara Federal, pelos integrantes da Câmara, alteração na lei da ficha limpa. Tudo isso porque ele deu uma declaração em uma entrevista dizendo que 8 anos seria um tempo excessivo, exagerado, que poderia, sim, haver uma revisão para esse prazo. Beraldo, seja bem-vindo. Excelente noite a você. No dia seguinte à declaração ou à divulgação dessa declaração de Hugo Mota, já há muitas projeções, inclusive jornalistas apurando aquelas conversas reservadas com integrantes do Judiciário e esses ministros revelando que dificilmente essa proposta avançaria. Alguns fazem essa aposta, outros dizem, se aprovada, a questão seria judicializada, e há quem também entenda que, se os ministros entenderem que a matéria é constitucional, não deveria abarcar aqueles que já estão inelegíveis, ou seja, não deveria retroagir só a partir da sanção, aprovação daquela medida. Enfim, muitas avaliações e entendimentos sobre algo que poderia beneficiar a Jair Bolsonaro. Neto, eu não sou advogado, mas sempre me disseram que a lei só retroage para beneficiar o réu. Aí usar essa mesma justificativa quando a sociedade brasileira, em massa, apoiou o fim da saidinha, porque a sociedade, as pessoas de verdade, como todos nós aqui, a gente que sofre as consequências da violência nas ruas do Brasil, nós clamamos para que acabassem essas férias, 5 férias por ano, dos presos. E aí disseram, não, tudo bem que a lei foi aprovada, mas ela não vai alcançar aqueles que já estão condenados, porque eles foram condenados nesse sistema onde existia a saidinha. Fica parecendo até que a pessoa só foi pelo caminho do crime, só cometeu o ato criminoso por causa da saidinha. Então, poxa, não é justo com o criminoso mudar a regra para ele ser desfavorecido. E aí a gente olha esse tipo de manifestação dizendo, olha, mas se for aprovado, aí não pode retroagir para beneficiar o ex-presidente. Quer dizer, não se preocupa no Brasil com o bem da sociedade. A preocupação, ela está residindo sempre no apoio a causas e não à lei, ou no apoio ou rejeição a pessoas. E vamos tirar desta análise o nome de Jair Bolsonaro ou de qualquer outra pessoa. O exemplo fica muito ruim, é impossível a população brasileira se deparar com esse tipo de manifestação e ter alguma esperança de que existe justiça no Brasil. Então, vejo isso de uma forma triste, preocupante, mas, infelizmente, nada fora do que a gente se habituou a ver nos últimos tempos no Brasil. E me despeço aqui dando boa noite a você, boa noite ao Dávila, ao Mota e boa noite à nossa audiência. Vamos para mais um Pingos nos Is, que está recheado dessas notícias malucas que todo dia brotam no Brasil. Sem dúvida alguma. Beraldo disse nada diferente daquilo que nós estamos acostumados. O Mota também disse, bom, nós avisamos, né? Surpresa para um total de 0 pessoas. Agora, Mota, não corremos o risco de nos depararmos com mais um episódio, um exemplo clássico que poderá ser um novo estopim de uma disputa entre legislativo e judiciário? Porque no ano passado, no ano retrasado, pode elencar aí, demarcação de terras indígenas, aborto, descriminalização do porte de drogas, enfim, uma série de matérias que motivaram discussões acerca de até onde vai a responsabilidade de um poder, interferência, usurpação de direitos. Esse pode ser mais um tema que a gente vai colocar nesse mesmo cesto, né? Eu não sei se eu classificaria essa situação como uma disputa, Caniato, porque a disputa dá a entender que são 2 lados com as mesmas possibilidades, com as mesmas capacidades, e não é o que a gente está vendo. Na verdade, existe um debate, está acontecendo um debate na sociedade brasileira que, ao meu ver, não tem muito sentido. Quando a gente estuda
a história da República, e a República, o melhor exemplo que a gente tem são os Estados Unidos da América, a República mais antiga em existência, a República é composta por 3 poderes, iguais em poder e independentes. Não existe um último poder decisor numa república. Quando você diz que todas as decisões tomadas na república estão sujeitas a um último árbitro, você já não está mais falando de república. Então, por incrível que pareça, existem pessoas que defendem essa decisão. Nos Estados Unidos, essa discussão aconteceu uma vez e eu me lembro da explicação que foi dada, que foi a seguinte: nos Estados Unidos existe uma Suprema Corte. Suprema porque ela é a maior das cortes, não porque ela é o poder supremo do país. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, a Suprema Corte pode declarar uma lei inconstitucional à luz da Constituição. Mas se os legisladores se juntarem e alterarem a Constituição, a Suprema Corte, naturalmente, passará a examinar a lei de acordo com a nova redação da Constituição. Os Estados Unidos não têm nem perto do número de emendas que a gente tem, né? Nós estamos na 7ª Constituição em quase 150 emendas. Os Estados Unidos só tem uma Constituição até hoje e, salvo engano, tem 27 emendas. Mas por que eles estão nessa situação muito melhor que a nossa? Porque eles entendem melhor o que é uma república. Pois é, várias manifestações aqui, viu, Dávila, em relação a essa discussão que a gente faz, mas, sobretudo, o ponto inicial do comentário do Cristiano Beraldo, e a Rita de Cássia envia a seguinte mensagem: fim da saidinha não pode retroagir, criminosos felizes. Descriminalização da maconha pode retroagir, dá-lhe mutirão de desencarceramento. Mudança na lei da ficha limpa vai beneficiar Jair Bolsonaro, então não pode retroagir. Enfim, são as reflexões do nosso público, né, Dávila? E com uma reflexão correta que mostra como é difícil entender o que é a lei aqui no Brasil. Porque, no fundo, é o seguinte: esse bom exemplo que o Mota trouxe dos Estados Unidos tem uma diferença fundamental. A diferença é que uma república cujo pilar essencial é o Estado Democrático de Direito, a Suprema Corte zela pelas leis e pela Corte. Aqui não. Aqui é a visão pessoal de um juiz que interpreta a lei e modifica o sentido da lei, o espírito da lei. É exatamente isso que a República dos Estados Unidos combatia, como era o caso, às vezes, do judiciário na Inglaterra. Era a lei do rei, era a lei de homens. Não, a gente tem que ter um país em que a lei é respeitada pela lei, que ela está pelo espírito dessa lei, e não pela interpretação pessoal ou pelo gosto pessoal de quem está no poder. E é isso que o comentário da Rita de Cássia mostra. Mostra justamente que no Brasil todos nós ficamos perplexos, que dependendo do momento, da circunstância ou do juiz que está numa cadeira, pode ter um entendimento completamente diferente do outro. Então, onde é que está a lei? Não existe a lei, existe a interpretação da lei por uma autoridade que pensa de acordo com a sua visão política, sua visão ideológica, e não de acordo com a lei, como ela foi escrita, como ela foi designada, principalmente pelos constituintes. Nós precisamos entender qual é a cabeça do constituinte naquele momento ao escrever uma lei e colocar na Constituição. Então, ao perder esse poder isento de ser o guardião da Constituição, o que nós fazemos é debilitar o Estado de Direito e viver nessa insegurança jurídica por tempo indeterminado. Não há coisa pior para corroer a credibilidade das instituições e aumentar a desconfiança das pessoas nas instituições do país. Agora, Beraldo, quando se levanta a dúvida se esse episódio, caso o Congresso Nacional aprove a mudança na lei da ficha limpa, isso poderia se tornar mais um exemplo de uma medida que um outro poder iria interferir numa determinação de um outro, no caso judiciário, com o legislativo. O Mota disse que há uma assimetria que a gente deve levar em consideração.
Porém, a gente viu muitas medidas sendo revertidas ou ajustadas, alteradas ao bel prazer sobretudo da Suprema Corte Brasileira, mas outras cortes superiores também acabaram tendo alguns posicionamentos que nós poderíamos elencar aqui. Trouxe 3 exemplos. E há quem entenda que, caso o Congresso Nacional faça o seu papel e entenda que tem que alterar a lei da ficha limpa, o simples fato de alguns levantarem essa possibilidade de que o Supremo vai revisar isso e poderia determinar que essa medida não abarcaria Jair Bolsonaro, isso por si só alguns entendem, já seria uma interferência indevida. É disso que se trata também, né? Sim, sem dúvida. E a gente vê que o Brasil, com as características que tem, Caniato, com essa política que toma as decisões conforme o próprio interesse, a população pacífica que somos, aonde a nossa revolta, em geral, ela fica muito contida às nossas casas, eventualmente alguma mesa com amigos e tal, mas dificilmente, em raros momentos, a gente viu a sociedade brasileira efetivamente se mobilizar para cobrar decência, moral, respeito à coisa pública nas ruas, como tivemos em eventos das manifestações de 2014, 2015, 2016, até o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. A gente, certamente, num eventual andamento de uma medida para transformar a lei da ficha limpa em algo que fosse palatável a Jair Bolsonaro, para que ele tenha condições de disputar as eleições de 2026, eu tenho certeza que esse não seria o pior problema. Eu tenho certeza que uma discussão como essa no Congresso Nacional, se houvesse uma disposição política para aprová-la, ela também sofreria uma série de emendas, teria uma série de jabutis ali que favoreceria um número enorme de bandidos, criminosos que usam a política para cometer crimes, sobretudo para enriquecerem às custas do dinheiro público. Essas pessoas veriam nessa mudança a oportunidade de voltarem à cena política, de voltarem ao jogo político, ou, além disso, ainda veriam o ato da corrupção, o ato do cometimento de crime, enquanto no exercício de cargos políticos, valer ainda mais a pena, porque se forem pegos, ficarão fora deste jogo bilionário que é a política brasileira por muito pouco tempo. Então seria uma grande conveniência para o ambiente político, aonde Jair Bolsonaro, concorrer ou não, seria o menos importante para o Brasil. Mas registro aqui, candidatos devem ser vencidos nas urnas. Isso, para mim, é fundamental. O lado que não concorda com o outro tem que se organizar para vencer o seu oponente no voto, mostrando à população brasileira porque as suas competências, as suas qualidades, as suas qualificações são melhores do que a do adversário. Essa história de ficar usando o judiciário e usando o legislativo para uma conveniência de momento nunca dá certo, porque ela deixa danos que serão sentidos por muitos anos. Mota, o Beraldo mencionou disposição política, né? A gente tem observado que há disposição política de alguns grupos que se esforçam, elaboram propostas ou pelo menos sugerem algumas alternativas para tentar reverter esse quadro, e agora eu falo especificamente da inelegibilidade de Jair Bolsonaro, mas a gente até poderia ampliar isso para outras figuras e para um cenário um pouco maior. Mas falando especificamente da inelegibilidade de Jair Bolsonaro, muitos se questionam se o establishment estaria disposto a avançar com essa proposta. Não somente um grupo do Congresso Nacional que está dedicado a isso, mas as várias instituições estariam dispostas a avançar com uma medida como essa. E aí o eleitor, o público, o cidadão brasileiro fica sem saber exatamente caminharemos para onde. Quais são as regras que estão valendo a partir de agora? A gente deve aplaudir e deve reivindicar o quê? Para quem, Mota? Eu não sei responder nenhuma dessas perguntas, Caniato. Eu estou me lembrando aqui de uma analogia que eu fiz há muito tempo aqui no Pingos nos Is.
Imagina que nós quatro estamos jogando um videogame. Aqueles games que você joga e aí você vai ganhando poderes, né? Você descobre uma caixinha, dentro da caixinha tem uma fórmula, e aí você ganha um poder especial. Só que o seguinte, o Cristiano Beraldo, ele tem o poder de tirar os nossos poderes completamente. Adivinha quem vai ganhar esse jogo? É uma situação muito parecida com a que o Brasil vive hoje. Eu vou discordar do Beraldo. Eu não acho que é preciso nenhuma lei adicional para dar oportunidade para picaretas retornarem à vida pública. A menos que tenha algum picareta que ainda não voltou, que está esperando lá no cantinho. Porque eu sei de uma lista grande aí que estão ativamente. Alguns com perfil mais exibido, outros mais calminhos. Mas eu não acho que exista falta de oportunidade para que pessoas que saíram da vida pública cobertos de vergonha retornem. E retornam gozando de uma amnésia coletiva assustadora, que contamina a maior parte da mídia. Muitas vezes eu tenho a impressão de que nós aqui somos os únicos que ainda lembramos de alguma coisa que aconteceu nesse país, né? Então, Caniato, eu vou pedir a você que me faça de novo essas perguntas no dia 6 de fevereiro de 2026. Vamos ver se até lá eu consigo pensar nas respostas. Pois é, acho que o Beraldo quer fazer um complemento, né, Beraldo? Mas o Mota trouxe a informação, pelo menos lembrou que muitos já voltaram à cena política, né? Muitos voltaram e sem mudança na lei da ficha limpa. Mas é porque, na verdade, eles não foram corruptos, eles cometeram um delito eleitoral, coisa menor no Brasil. Então, eles conseguiram demonstrar durante o processo que ou foram processados no lugar errado, ou que, na verdade, a roubalheira toda era só para financiar a campanha política e que não se justificam as condenações que receberam. Então, isso também acontece no Brasil, Mota. Mudança para evitar isso, mudança de lei para evitar esse tipo de coisa, infelizmente, a gente ainda não viu acontecer. Insegurança jurídica, a gente vê por aqui. Quer fechar você, Dávila? O Brasil precisa fazer várias reformas importantes para acabar com esse casuísmo político, né? Nós temos de fazer a reforma administrativa, a reforma política, adotar o voto distrital. Nós temos de fazer muitas reformas. O problema é que esse Congresso não vai fazer nenhuma reforma. Esse Congresso já está pensando na próxima eleição. E vamos ver o que vai acontecer nesse ano. Eu não tenho grandes expectativas de que matérias importantes que vão ajudar o Brasil a crescer economicamente, sanar as finanças públicas, diminuir a carga tributária, vão ser aprovadas. Por isso, vamos continuar na mesmice, que são medidas eleitoreiras, medidas apenas casuísticas e, infelizmente, não veremos as reformas prosperarem. É por isso que precisamos votar bem, porque com lei ou sem lei ficha limpa, no fundo, quem coloca todo mundo no poder é o eleitor por meio do voto.